Nessa noite eu quero meditar com vocês na palavra de Deus e depois nós teremos um outro momento de oração e de gratidão. E eu peço que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 107. Se você puder me acompanhar, Salmo 107. Está aqui no canto da tela e você pode nos acompanhar também na leitura, o primeiro verso. Salmo 107, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ore comigo nessa hora. Senhor Deus, a nossa oração e nosso pedido nessa hora é que a Tua palavra mais uma vez fale ao nosso coração. Fica conosco, Senhor, nessa exposição e a nossa oração em Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Esse salmo nos convoca a rendermos graças ao Senhor e ele apresenta alguns motivos pelos quais nós podemos e devemos agradecer ao Senhor e ter uma vida de gratidão, uma vida que manifesta essa alegria de receber todo o cuidado, toda a provisão, todo o sustento de Deus, todo o livramento de Deus. Então esse salmo mostra para nós como devemos ter uma vida que expressa a nossa gratidão a Deus diante de tudo aquilo que Ele tem nos dado, nos concedido, fornecido a nós, para nós vivermos a nossa vida. Inclusive esse salmo vai nos ensinar também que Deus salva o seu povo em meio às tribulações da vida. O salmista vai dizer para nós que a vida é difícil, que a vida tem os seus percalços, que a vida tem as suas agruras, que a vida tem as suas tribulações. É essa a linguagem que ele usa e ele vai mostrar para nós como Deus vai livrando o seu povo, como Deus vai cuidando de todo o seu povo, enquanto esse povo dele vai passando por todas as lutas. Então, dessa forma, nós temos a vivência com Deus e assim Deus vai nos livrando. Então a gratidão é o tema central desse salmo e aqui nós podemos contemplar que há um refrão que sempre acompanha as estrofes. Então a cada estrofe tem a expressão: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas tribulações. Então, cada estrofe termina com essa expressão dizendo que Deus livra o seu povo das tribulações, e aí depois na sequência nós temos essa expressão: rendam graças ao Senhor por causa da sua bondade e por conta das suas maravilhas. Então, nós temos sempre uma estrofe que termina falando do livramento de Deus e depois, na sequência, nós já temos a expressão de gratidão do salmista. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você está acompanhando, o salmo tem 43 versos, e desses 43 versos, todos eles estão amarrados nesse tema da gratidão. A gratidão deveria ser uma expressão da nossa espiritualidade. Hoje nós falamos muito de espiritualidade e a espiritualidade cristã que Jesus nos ensina é uma espiritualidade voltada a uma gratidão latente, real, constante, eu diria assim, imprescindível na nossa caminhada, porque Jesus nos ensina isso. A todo momento e em todo instante, nos evangelhos a gente vê Jesus agradecendo ao Pai. Ele fala: graças te dou, ó Pai, por isso, graças te dou por esse alimento, graças te dou por esse milagre. E Jesus então vai se manifestando dessa maneira, nessa relação com o Pai e com seus discípulos, mostrando então a sua gratidão a Deus. E essa gratidão que nós temos aqui registrada nesse primeiro verso, no verso 1 do capítulo 107 dos Salmos, na realidade deve ser direcionada ao Senhor. Então, nós não devemos ser gratos, como eu vejo algumas pessoas falando: eu sou grato à vida. Não, eu sou grato ao Senhor que me deu vida. Porque a expressão bíblica aqui é o seguinte: rendei graças ao Senhor. E essa expressão Senhor aqui no hebraico é Adonai. E Adonai é um dos nomes dados a Deus que designa essa proposta de reconhecer
o nosso Deus como Senhor, o Senhor Deus. Então o salmista está dizendo para nós rendermos graças a esse Deus? Que Deus? A esse Deus que é o nosso Senhor, ao Deus Adonai, a esse Deus que cuida da nossa vida e que nós inclusive reconhecemos que Ele é Senhor sobre a nossa existência, que Ele é dono da nossa existência, que Ele é aquele que conduz a nossa vida e por isso nós precisamos render graças ao Senhor. E aqui nós temos uma expressão interessante, depois dessa expressão Senhor, render graças ao Senhor, por quê? E aqui a expressão por quê explica a razão pela qual nós devemos ter uma vida, uma postura de gratidão diante do Senhor. E aqui nós temos uma explicação do salmista mostrando para nós que a nossa gratidão deveria ter duas facetas. E assim nós vamos aprender um pouco a respeito dessas duas facetas, porque a minha professora de português sempre dizia, quando tem um porquê, tem uma explicação. A irmã Thelma está aí nos acompanhando, certamente vai concordar com essa professora de português. Se tem aí um porquê, é porque vem uma explicação. Olha que interessante o texto. Rendei graças ao Senhor, e por quê? Essa é a pergunta. O tema da nossa reflexão é esse. Por que render graças ao Senhor? Por que nós devemos agradecer a Deus? E aí nós temos duas respostas que se encontram no texto. Eu gostaria que você me acompanhasse quando o salmista vai falar dos dois atributos de Deus que se encontram nesse primeiro verso, e assim, se tivermos oportunidade, citaremos mais alguns outros versos dentro desse salmo, que é muito lindo, que expressa a gratidão a Deus. Então, em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus porque Ele é bom. Render graças ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom. E o caráter de Deus é bondoso. O caráter de Deus revela a sua bondade, e todas as ações de Deus são ações motivadas, movidas pela sua bondade. Então tudo aquilo que nós recebemos de Deus é algo bom. Por isso que Deus, quando criou os céus e a terra e formou tudo, Ele olhou para a sua criação e disse que era bom. A expressão de Gênesis, que nós estudaremos no ano que vem, diz para nós que Deus olhou para toda a sua criação e disse que era bom. Deus olhou para a vida de Adão e Eva e disse que era muito bom. Deus se agradou com aquilo que Ele fez. E a Bíblia vai dizer para nós que todas as ações de Deus são ações de bondade. E aqui, inclusive, a gente já vai rebatendo aquela ideia de que foi Deus que criou o mal. Não, Deus criou tudo aquilo que é bom. E a sabedoria bíblica vai ensinar para nós, inclusive, que Deus criou o homem para a eternidade, para esse propósito bom, para esse propósito nobre da eternidade. Então nós precisamos hoje aprender que nós devemos render graças ao Senhor porque Ele é bom. Ele é bom. Faz parte da natureza de Deus, faz parte do caráter de Deus. E usando uma linguagem mais teológica, a bondade de Deus é um atributo de Deus, ou seja, Deus é bom e todas as suas ações cooperam, corroboram para essa bondade. Então o primeiro atributo que o salmista coloca é essa bondade de Deus. E se a gente vai olhando na história da revelação de Deus no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento, nós vamos acompanhando Deus governando a história, conduzindo a história, revelando a sua bondade a todo o seu povo e mostrando essa sua bondade também para os gentios, para aquelas pessoas que não o conheciam, para as nações que não temiam o nome do Senhor. Então o salmista começa com essa expressão, render graças ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom. Então tudo aquilo que nós recebemos das mãos de Deus é bom, ou veio de uma ação bondosa de Deus, veio das mãos dadivosas do nosso Deus, e a sua bondade sobre as nossas vidas é completamente indescritível. Não conseguimos descrever tantas ações bondosas de Deus na nossa vida. Por exemplo, até anotei aqui, ganhamos a vida como presente. Olha que motivo de gratidão. Agradecer pela vida, nós ganhamos a vida de presente. Ganhamos inclusive o fôlego da vida de presente. A Bíblia vai dizer, inclusive, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando está em Atenas, que até o ar que nós respiramos e a vida e tudo mais procede de Deus, ou seja, Deus dá a vida, Deus dá o fôlego da vida, Deus dá o ar para respirarmos e Deus sustenta a nossa vida. Então é muito incrível pensar nesse cuidado de Deus. Eu até anotei outras coisas aqui. Deus dá o sustento diário, você já parou para pensar nisso?
Você já agradeceu a Deus pelo sustento? Você já agradeceu a Deus pela sua família, pela sua saúde, pelos seus amigos, pela sua igreja, para você que é minha ovelha, pelo seu pastor, pelo rebanho que você faz parte? Você já agradeceu a Deus pelos livramentos dele na sua vida? Você já agradeceu a Deus por ter uma Bíblia, pelos ensinamentos da Bíblia, por ter professor da escola bíblica dominical? Você já agradeceu a Deus pelos equipamentos que você possui? Se você está aí assistindo a gente, nos acompanhando, cultuando a Deus conosco através do celular, você já agradeceu a Deus pelo seu celular? Pela energia que corre até o seu aparelho, pela sua televisão, enfim, tantas e tantas coisas, pelo remédio que você tem a oportunidade de tomar e assim administrar melhor a sua saúde, pelo médico que te atendeu, pelo pão, pelo alimento, pelo teto, pela casa. Então são várias as maneiras de percebermos a atuação de Deus. E quando nós reconhecemos que Deus é bom, nós precisamos render graças ao Senhor. Tudo aquilo que nós temos é manifestação da bondade de Deus, e por isso nós precisamos agradecer. Uma das coisas mais feias, eu diria, mais aviltantes no ser humano é a ingratidão. E nós sabemos como é difícil ajudar, trabalhar, cuidar de uma pessoa e essa pessoa não manifestar a gratidão. Agora imaginemos a ação de Deus diária, constante, 24 horas. A Bíblia diz que Deus não dorme, que os seus olhos estão sobre nós, que Deus está assim, debruçando o seu cuidado, derramando o seu amor sobre nós, e ainda se depara com seres humanos completamente ingratos, que não conseguem agradecer, que não conseguem manifestar um princípio de gratidão. Então por que nós agradecemos a Deus? Porque Deus é bom. E quando nós agradecemos a Deus, nós mostramos que o nosso interior está tomado por esse sentimento de gratidão e mostramos também que o nosso interior foi transformado, porque uma pessoa que foi transformada pelo sangue de Jesus e passou pelo processo de salvação é uma pessoa grata, porque uma pessoa genuinamente cristã, genuinamente convertida, sabe que ela merece o inferno, mas Deus deu a ela o céu de graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então uma pessoa que tem esse entendimento de que ela é pecadora, mas recebeu o céu como herança, recebeu o selo do Espírito Santo, é uma pessoa que vai manifestar a Deus, e as pessoas que a cercam, ela vai manifestar a gratidão. Então uma pessoa que tem uma espiritualidade sadia, uma pessoa que agradece ao Pai e que vive também nas relações humanas, uma relação de gratidão aos seus amigos, de gratidão aos seus pares, de gratidão às pessoas que a cercam, de gratidão às pessoas que estão servindo. Por quê? Porque é bom render graças ao Senhor, porque Ele é bom, e reconhecer então que todas as ações da nossa vida, tudo aquilo que cerca a nossa vida, está debaixo da autoridade, do cuidado e do zelo de Deus, e assim nós podemos reconhecer que Deus é bom. Então, essa é a primeira característica que eu quero ressaltar no texto, agradecer a Deus, porque Deus é bom, e daqui a pouco você vai falar aqui porque Deus é bom. Se você já quiser ir escrevendo aqui no chat, invade aí o nosso chat, dizendo porque Deus é bom, tá bom? Aqui para mim não atualizou ainda, mas eu estou vendo que vocês estão escrevendo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão escrevendo, estou vendo aqui, já já eu leio. Certa ocasião, Jesus estava conversando com o jovem rico, e aí então começa um diálogo com ele, e aquele jovem rico fala o seguinte: o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus responde de uma maneira muito incrível: bom só existe um, que é Deus. E aí ele ensina aquele jovem rico a agradecer a Deus pela sua bondade. Só existe um que é bom, que é Deus, e por isso nós temos uma vida, ou devemos ter uma vida de gratidão. Certa ocasião também, Jesus estava passando
por uma aldeia e viu 10 leprosos. E esses 10 leprosos procuraram Jesus. Jesus, então, manifestou a sua graça sobre a vida deles. E assim Jesus curou os 10 leprosos. Mas a Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, vai dizer para nós que somente um voltou dando glórias e honras a Deus. Somente um voltou para agradecer. E aí Jesus nos dá essa grande lição de que nós sempre devemos voltar para agradecer. Então a ingratidão não faz parte do plano de Deus. A gratidão, sim, faz parte do plano de Deus, do reino de Deus. Então uma pessoa que está no reino de Deus, que vive para a honra e glória de Deus, é uma pessoa que reconhece a bondade de Deus e assim volta sempre para agradecer. E as manifestações de gratidão a Deus nunca devem ser seguidas de lamúrios, de murmurações, não. O momento de ações de graças deve ser um momento festivo, alegre, de celebração, onde nós reconhecemos a bondade de Deus e conseguimos detectar na nossa vida cotidiana o cuidado de Deus em cada detalhe, em cada ação da sua manifestação nas nossas vidas. Aqui dentro do Salmo 107, no verso 21, o salmista diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos do homem. E aí eu fico fazendo uma pergunta: quais são as maravilhas que Deus realizou ou está realizando na minha e na sua vida? E você pode colocar aqui. Então o salmista nos convida a rendermos graças ao Senhor por tantas e tantas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu, agora nesse ano e principalmente nessa semana de ações de graças, nessa hora, eu quero agradecer a Deus pela melhora da minha saúde. Eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus pelo sustento de Deus em meio à pandemia. Foi nesse momento em que os medicamentos surtiram efeito e eu melhorei. Eu agradeço você que orou por mim, eu agradeço a Deus. Essa tem sido a maravilha que Deus tem operado na minha vida. Eu agradeço, inclusive, por exemplo, pela forma como o Senhor tem conduzido a nossa igreja em meio à pandemia. Agradeço pela construção e tantas outras coisas, e depois eu vou falar um pouquinho mais a esse respeito. Então o salmista fala o seguinte: vamos render graças ao Senhor, por quê? Em primeiro lugar, porque Ele é bom. Em segundo lugar, vamos agradecer a Deus por conta da sua misericórdia. Vamos agradecer porque Ele é bom. Em segundo lugar, vamos agradecer porque Ele é misericordioso. E a expressão hebraica aqui para misericórdia é resed. Eu já expliquei essa expressão aqui, quando Jeremias fala o seguinte, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, nós merecíamos o castigo de Deus, nós merecíamos a punição de Deus, mas pela sua misericórdia, ou seja, pelo seu resede, pelo concerto de amor, por esse amor imenso, esse amor eterno, nós não recebemos a condenação, nós recebemos o livramento, nós recebemos a salvação. Então isso significa misericórdia. Misericórdia aqui no texto bíblico significa que Deus nos ama intencionalmente e que Deus nos ama com o amor eterno. Então o salmista diz o seguinte: nós rendemos graças a Deus porque Ele é bom, e nós rendemos graças a Deus porque Ele é misericordioso, ou seja, Ele é amoroso. O seu caráter revela o seu amor por nós. É por isso que Jesus, após ser batizado, ele recebe aquela voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E lá no Monte da Transfiguração, Jesus, também ao ser transfigurado, ouve essa segunda voz de Deus, a segunda vez em que a voz do Pai rompe as nuvens, e ele ouve mais uma vez: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E essa é a expressão que recai sobre nós. Nós somos filhos amados de Deus. Maravilha por isso, né? Glórias a Deus. Nós somos alvo do amor de Deus. Então a sua misericórdia está sobre nós, e cada amanhecer, cada dia é uma manifestação da misericórdia de Deus. Então todo dia eu e você somos chamados e convidados e convocados a rendermos graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. E por quê? Porque a sua misericórdia dura
para sempre. Dura para sempre. Eu gostei dessa expressão. Lucas e eu estamos estudando o Apocalipse e nós temos assim nos deliciado com o Apocalipse e nós acompanhamos essa ideia da eternidade, de tudo aquilo que dura para sempre. E aqui essa misericórdia dura para sempre. Esse conceito de amor dura para sempre. Esse amor de Deus revelado para nós, através de Jesus, dura para sempre. Então o amor de Deus por nós, ele não oscila, ele não diminui. Pensa nisso. É um amor, é uma misericórdia tão intensa que dura para sempre. Que incrível isso. Maravilhoso demais. Em certa ocasião, um cego, já preguei nesse texto, dia desses, chamado Bartimeu, na estrada de Jericó, saiu gritando e disse: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha vida. E é esse olhar amoroso, compassivo de Deus que nós acompanhamos desde o Antigo Testamento, varre as páginas do Antigo Testamento, entra no Novo Testamento. Jesus é essa manifestação da misericórdia de Deus e nós aprendemos nessa noite que essa misericórdia dura para sempre, e por isso nós podemos render graças ao Senhor. Aqui no Salmo 107, versículo 22, o texto diz assim: ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. E aqui nós somos convidados e convidadas a celebrar, a exultar e a oferecer sacrifícios de ações de graça. E a minha pergunta é: o que você oferece de gratidão a Deus? Olha que pergunta. Eu ofereço a minha vida em gratidão a Deus. Eu ofereço a minha saúde, o meu trabalho, a minha vocação em prol do reino de Deus. Até lembrei daquele hino que diz: no serviço, eu pensei que vocês pensaram que eu ia cantar, né? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Ou até lembrei daquele outro hino que diz assim: peregrinando, vou pelos montes, pelos vales, levando a semente do Evangelho. Então essa misericórdia que está sobre nós, esse amor de Deus sobre nós, que dura para sempre, essa bondade de Deus que está sobre nós, e nós nessa noite vamos oferecer sacrifícios de ações de graças. A vida cristã nos ensina muito esse princípio da gratidão, e eu gostaria muito, e eu oro para que eu cresça nesse processo, que você também cresça nesse processo de ser uma pessoa grata a Deus, uma pessoa grata também aos seus amigos, aos seus pares, aos seus familiares, que você manifeste a gratidão e você vai perceber que a gratidão vai abrir portas. E eu convido você a viver de uma maneira melhor através dessa lente da gratidão. A gratidão nos ajuda a enxergar a vida de uma outra perspectiva. Eu tenho muitas dificuldades em conviver com pessoas que ficam murmurando, reclamando o tempo inteiro, mas é muito prazeroso estar do lado de pessoas que agradecem o tempo todo. Agradecem por coisas que a gente julga até pequena ou coisas simples do dia a dia, mas que manifestam a gratidão. É claro que nós, seres humanos, não somos movidos por conta da gratidão, ou não deveríamos focar muito nisso, porque as pessoas são ingratas, essa é a grande verdade, infelizmente, mas é muito gostoso, é muito prazeroso quando a gente faz alguma coisa para as pessoas e as pessoas manifestam a gratidão. Sempre quando eu vejo uma pessoa agradecida, uma pessoa que sabe agradecer, eu percebo e falo assim: olha, isso é um toque de Jesus nessa vida. Jesus manifestava sempre gratidão, e andando com Ele, eu espero que você e eu possamos também aprender mais e mais de uma vida de gratidão. Concluo a minha fala, enquanto os nossos músicos se preparam para a próxima canção, com a expressão do apóstolo Paulo no Novo Testamento, na igreja, escrevendo a igreja de Tessalônica, quando ele escreve: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a vontade do Pai, é da vontade de Deus que nós tenhamos uma vida de gratidão. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Colossenses, diz o seguinte:
sede agradecidos. Enquanto nós cantamos a próxima canção, você pode colocar aqui no chat o seu motivo de gratidão. Render graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cante conosco.